Graças a Deus pela oportunidade, que Ele nos deu de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, louvando e engrandecendo esse nome que é tão grande. E eu quero parabenizar todos que estão aqui. Geralmente a gente agradece, pela presença. Eu estou mudando essa fala, porque eu acho que a gente tem que ser parabenizado por dar esse tempo, tirar esse tempo para ouvir de Deus. Porque muitos queriam, muitos querem estar aqui, mas não tem força, não tem determinação, não tem força de vontade. E nós saímos dos nossos lares, do aconchego, principalmente nesse frio, e nos arrumamos, nos levantamos e nos direcionamos até aqui. Eu tenho certeza que não foi nada além do que essa vontade de estar na presença de Deus que nos motivou a estar aqui. Porque senão nós estaríamos fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui no lugar simples, sem efeitos especiais, sem nenhum famoso estar aqui. Mas nós saímos das nossas casas porque tinha algo ardendo no nosso coração. E essa vontade nos impulsionou a estar aqui. E por isso, eu quero te dizer que Deus vai entregar algo sobrenatural na sua vida. Algo que você não ia conseguir em outros lugares. Mesmo, os seus olhos vendo maravilhas que talvez era novidade para você, na simplicidade da palavra de Deus, você vai sair daqui abençoado, porque a palavra ela não volta vazia. A palavra ela traz restauração, ela traz renovo para a nossa vida, e é isso que Jesus vem ensinando. Jesus, através das suas parábolas, através do seu jeito simples de falar, ele sabia transmitir o que era o reino dos céus, o que era o plano de salvação para as nossas vidas. Por isso que o tema de hoje é redimidos com o sangue. E esse tema, redimidos, ela significa resgatar, buscar, retirar aquele que estava perdido. E Deus, Ele olha para nós com amor tão grande que Ele procura nos resgatar. Mas esse resgate, ele depende muito de nós. Ele depende muito do nosso posicionamento. O primeiro passo você já deu. Sair da sua casa, vir para cá, estarmos juntos como corpo de Cristo, família de Deus. Esse é o primeiro passo. Agora, nós precisamos saber o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus vai falar conosco. Então, se coloque na presença do Senhor, abra o seu coração nesse momento para receber não aquilo que vem de mim, porque eu sou, como vocês, mas aquilo que vem de Deus, aquilo que o Senhor vai derramar nas nossas vidas. Então feche os seus olhos e ore a Deus. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Já queremos Te agradecer
por esses louvores, Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença em nosso meio. E nesse momento, eu te peço, fala, Senhor, a vida de cada um. Deus, que cada um que está aqui, Pai, ou está nos ouvindo através dessa transmissão, que o Senhor possa abrir o coração, Pai, e derramar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tira todo o empecilho, toda barreira, Pai, ó Deus, toda confusão, ó Deus, toda dúvida, Pai, que nós possamos somente ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O texto que eu quero estar compartilhando com vocês está lá em Tiago, capítulo 2, apenas o verso 5, que diz assim: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? É uma pergunta. E antes de iniciar essa mensagem, eu quero te falar que aqui Tiago, ele vai fazer uma distinção muito grande daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus escolheu. E nessa época, Tiago, ao escrever esse versículo, ele já estava bem ciente das lutas que ele ia enfrentar ou das perguntas que ele ia ter que responder. Porque nesta época, os judeus cristãos já estavam enfrentando uma grande opressão, por aqueles que tinham maiores posses, por aqueles que eram proprietários de terra, e já existia uma separação ali dentro, da congregação. Em meio aos irmãos já existia uma separação, e ele vem falando: olha, para quem que Jesus veio? Jesus veio para os necessitados. Então nós não estamos falando aqui de quem tem mais posse, menos posse, quem é rico, quem é pobre, mas aquele que é necessitado da presença de Deus, daquele que é necessitado do socorro de Deus, daquele que precisa de algo de Deus. E aí, quando nós falamos nesse sentido, a gente vê que mesmo o mais rico se torna pobre, porque ele carece de alguma coisa, ele precisa de algo a qual os seus recursos não conseguem conquistar. E aí nós nos movemos, aí nós tomamos uma atitude em direção a algo que nós precisamos. E na palavra de Deus nós vamos ver que a todo momento Jesus, ao fazer um milagre, precisa de uma ação de alguém. É o cego que se levanta, é a mulher que tinha um fluxo de sangue, que venceu ali aquela multidão para receber a sua bênção. A pergunta que nós temos que fazer nesse momento é: qual é a ação que nós precisamos executar? Hoje de manhã nós tivemos o culto aqui abençoado, uma palavra tremenda, e uma frase que me chamou bastante atenção foi a seguinte: Deus vê beleza nas cinzas. E aí, quando nós falamos do pobre, é aquele que necessita de algo, e é aquele que muitas vezes as pessoas não dão crédito. Mas Jesus olha para você, olha para mim e vê um potencial. Ele vê um homem, uma mulher que tem um grande potencial de vencer, de conquistar, de ir adiante e de ser muito mais além do que até a nossa própria mente imagina que a gente poderia chegar em algum ponto.
Então, o rico se torna pobre e o pobre se torna rico, porque a partir do momento que nós conseguimos chamar a atenção de Deus para nós, nós somos ricos, porque nós conseguimos algo que com as nossas riquezas, com o nosso poder intelectual, com a nossa sabedoria, a gente não foi capaz. Mas Jesus, ele vem mostrar algo tão simples, que ele fala, olha, se você quer conquistar o reino dos céus, seja como uma criança. Mas a gente não quer se tornar como uma criança, porque uma criança é humilde, uma criança é inocente, e a gente quer saber muito, a gente quer ter domínio de muitas coisas. Então, quando ele fala, ouve, meus amados irmãos, Tiago sabe que aquilo que passa a dizer contraria as expectativas humanas e o preconceito humano. Ele vai contra tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Veja que quando nós falamos tudo isso, se a gente quer conseguir, se a gente quer alcançar algo da parte de Deus, nós temos que nos tornar humildes, nós temos que saber aceitar o limite do próximo. Isso já vai um pouco nos confrontando, porque nós queremos sempre ter razão, nós queremos sempre estar certo, e Jesus vem mostrando o contrário. Ele fala, olha, quando o mundo estiver nessa direção, faça o retorno e venha na contramão. Quando alguém te agride, em vez de você devolver a agressão, você agir de uma forma pacífica. É isso que nos torna ricos. É isso que nos torna pessoas que verdadeiramente entendemos o que é o reino dos céus. O que é estar na presença de Jesus. O que é estar na presença de Deus. E isso vai nos enchendo, isso vai nos renovando, isso vai nos dando força, e nós vamos vendo o que Jesus vai fazendo na nossa vida, a transformação das pessoas que estão ao nosso redor, porque eles veem, olha, aquilo ali é diferente. Ali está uma pessoa que tem atitudes diferenciadas das demais que eu conheço. E isso faz toda a diferença. Então, não confie em riquezas, porque essas coisas são deixadas aqui na terra. Pense, o que nós levamos daqui? O que vai na nossa bagagem quando nós partimos dessa terra? E aí, quando a gente olha para a realidade da sociedade, nós analisamos que as pessoas estão buscando tantas coisas e não levam nada. E não saem deste mundo com nada. Mas então, por que nós damos tanta ênfase a essas coisas? Nós queremos conquistar, nós queremos ter, nós queremos ser. E quando Jesus nos chamar, nós não levamos nada. Mas então, Jussier, por que a nossa mente está tão fixa nessas coisas? Nós priorizamos tanto essas coisas. Sabe por quê? Porque nós estamos pobres. Pobres na nossa vida espiritual. Pobre na oração. Pobre na leitura da palavra. Você já ouviu falar que o conhecimento é tudo, né? Acho que a maioria que já ouviu falar isso. Tem uma frase bem famosa que fala assim, olha, podem tomar tudo de você, menos o conhecimento. Mas você já viu que as pessoas não estão atrás do conhecimento?
Eles estão atrás do TikTok, né, dos vídeos engraçados, né, então não que isso é errado, não, você vai lá ver, sorrir e tal, é engraçado, beleza. Mas o problema se você dá só prioridade para isso e não busca o conhecimento, porque o conhecimento nos torna ricos. E se você é rico, você vai saber como manejar a palavra de Deus. Ela nos diz que o obreiro é aquele que sabe manejar a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Para nós homens, né, você tem uma caixa de ferramenta e aí de repente alguém te pede assim, você tem uma chave aí de boca 10? Aí você, não, está lá na minha caixa de ferramenta, espera aí, eu tenho lá. E você vai lá, procura e tal, está aqui. Porque você tem o conhecimento que aquela ferramenta está ali. Mas se alguém te dá uma caixa de ferramenta e você coloca lá no lugar e alguém te pede lá, sei lá, um alicate, aí você fala, eu ganhei ganhei uma caixa de ferramenta, mas eu não sei se lá tem um alicate. Você não vai lá, você não procura, você não pesquisa. Então você tem a ferramenta, mas você não sabe manusear. E é assim a caminhada cristã. Você veio na igreja, você levantou a mão, beleza, amém, glória a Deus, mas a partir deste momento, vem uma série de ações que se nós queremos crescer, olha só, se nós queremos crescer, ficar ricos da palavra de Deus, nós temos que correr atrás. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Nós precisamos saber onde que estão esses recursos para que a gente possa saber usá-los. Então, somente a fé nos acompanha. Veja que nós não levamos nada deste mundo. Somente a nossa fé de estar com Jesus, de estar no reino dos céus, é que nos acompanha. E essa riqueza é que nós temos que buscar para nós. E a palavra ela é tão verdadeira, ela é tão dinâmica que ela fala: buscai primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Olha só que tremendo, a partir de um momento que nós buscamos esse reino, você não vai ter falta de nada na sua vida, porque acima de tudo está o reino dos céus. Você pode ser milionário, materialmente falando, mas acima de tudo está o reino dos céus, porque a palavra diz que as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas vão vir porque você é um servo de Deus. Você busca a presença de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11:1. Então, é esse fundamento que nós precisamos construir na nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser alicerçada, fundamentada na nossa fé, porque é essa fé que vai nos direcionar, é essa fé que vai nos direcionar no caminho que nós vamos trilhar, porque senão qual caminho que nós vamos andar? Para onde, que direção que nós vamos ir? Para onde? Qual vai ser o meu rumo, a minha direção? Então, quando eu preparo a minha base, o meu alicerce, espera aí, e esse alicerce é a minha vida, eu vou construir a minha vida, e a minha vida eu quero construir em algo sólido. Ninguém quer ter uma vida inconstante, ninguém quer
começar um projeto e de repente mudar, de repente, eu vou ter que fazer outra coisa porque isso aqui não deu certo. Não, nós queremos andar, começar a crescer e continuar a crescer. Mas para isso acontecer, nós vamos preparar, vou fundamentar a minha vida na minha fé. E agora eu vou colocando os tijolinhos, construindo a minha fé, construindo a minha vida, e você vai tendo sabedoria aonde você vai andando, em que passos que você vai tomar, e você vai conquistando. Você vai tendo experiências com Deus. Deus vai te mostrando o que Ele está fazendo, porque você está sensível às coisas do Espírito, e só entende aqueles que são do Espírito. Não adianta a gente falar assim, olha, você sentiu o que Deus fez? A pessoa está lá, não entendeu nada, porque ela não está ligada. A gente tem que estar ligado, entronizado, sincronizado, para que a gente veja o que Deus faz nas nossas vidas, como que Deus age, e isso, a nossa fé vai crescendo, e você vai ficando mais forte, valente. Então os pobres, forçados a depender tão somente de Deus, eram particularmente devotos. Então, lá naquela época que Tiago escreveu esse livro, os ricos não precisavam, estavam ali, cumprindo ali as suas rotinas, ia na igreja nos domingos, tudo certinho. Mas os pobres dependiam de Deus. Os pobres falam, para onde que nós vamos? Nós temos que depender de Deus. Lembrando, que nessa época, aquela nação estava cativa do Império Romano. Então eles eram o quê? Escravos. Viviam embaixo de impostos, de opressão, e os pobres ali tinham que recorrer a Deus. Era o seu recurso, era o seu meio de sobrevivência. E isso acontece nos dias de hoje porque as pessoas elas começam a querer encontrar caminhos, mas como eu já falei, elas não encontram primeiramente na sua sabedoria, depois na sua força, depois na sua estratégia, e aí ela não encontra e ela vai para onde? Tem que buscar em Deus. E é isso que nos move. E é isso que nos dá força. É encontrar refúgio na presença de Deus. É encontrar esse abrigo na presença de Deus. Então, os pobres são os eleitos de Deus. Sua elite, seus herdeiros, são aqueles que o amam. Veja que Jesus estava lá no reino dos céus. Estava confortável. Mas ele olhou para a terra e viu as pessoas sofrendo, as pessoas cativas. E ele veio e pagou um preço alto pelas nossas vidas. Um preço de sangue derramado ali naquela cruz, por amor à minha vida e à sua vida. E ele amou justamente essas pessoas que dependiam dele, eram devotos a ele, eram ricos, eram pobres, não sei, mas precisavam de um socorro, do Messias que ia vir, que estava prometido lá no Velho Testamento, que ia chegar e ia salvar aquele povo. A pergunta hoje é: o que nós estamos precisando? Qual é esse socorro que nós estamos precisando de Jesus? Porque esse é o momento da gente sair, do nosso lugar, ressaltando essa riqueza que eu quero ressaltar para vocês, é aquilo que a gente se acha confiante, eu estou no meu lugar de segurança e pode vir o que for, porque eu vou resolver. Então você
né, se acha autossuficiente. E Jesus, ele vem mostrar, fala: olha, chegue-se a mim, se aproxime-se a mim, eu estou aqui. Mas para isso, para eu fazer a obra, é necessário que as pessoas peguem esse coração de pedra e transforme ele num coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ouvir, a entender. Fala: Jesus, fala comigo. Jesus, eu estou aqui, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, meu Deus. Então, como as Escrituras mostram repetidamente, são os pobres e não os ricos que levantam o estandarte de Cristo, né, a bandeira de Cristo. São aqueles que necessitam, são aqueles que precisam do socorro de Jesus, é que levanta essa bandeira, que levanta, né, e se posiciona ao favor do Evangelho, ao favor da palavra de Jesus. Então, olha o que ele diz: aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quem eram esses? Os necessitados. Quem somos nós que estamos aqui ouvindo o Evangelho? Nós, os necessitados. E nós precisamos, eu não sei qual é a área, se é sentimental, material, financeira, eu não sei, mas Jesus sabe. Por isso que a palavra dele está sendo derramada aqui nessa noite, por isso que a glória dele está sendo derramada aqui nessa noite, porque ele sabe que nós precisamos. E mesmo, né, se a pessoa mais íntima sua não sabe, Jesus sabe. A pessoa mais próxima a você não sabe, Jesus sabe. Então ele só precisa que nós confessamos. Ele já sabe, mas ele espera que você faça assim: Jesus está aqui, o Senhor já sabe disso, eu preciso daquilo. Deus, o que eu preciso fazer? Me dá o direcionamento para que eu possa andar na tua presença. Então, em geral, os ricos são os pobres na fé, pois confiam em sua riqueza, em vez de acreditar no Senhor. Veja, aquilo que nós acreditamos, isso nos direciona. Se você acredita que um caminho é mais seguro, você vai por ele, porque você tem convicção daquele caminho, você tem, né, ali uma determinação, e você fala assim: eu vou por aqui porque eu acredito que por aqui é mais perto, ou por aqui é mais seguro. Então, em que nós estamos acreditando? Porque se nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é Jesus, mas nós não acreditamos nele, como que nós vamos fazer? Se nós queremos que alguém nos ajude, mas nós não confiamos naquela pessoa, como que nós vamos entregar a nossa vida a ele? Como que nós vamos entregar os nossos bens a ele? Como que nós vamos entregar a nossa família a essa pessoa? Então é algo que nós precisamos refletir para saber em quem confiar. A justiça também irá com você, se a fé o houver guiado pelo caminho. Então veja que a justiça e a fé, elas vão caminhar juntas. Elas vão trilhar o mesmo caminho. Então, por que as riquezas nos seduzem, ou os seduzem? Por que tudo isso tira tanto, né, o nosso foco da presença de Deus? Enquanto que a palavra diz, né, vou repetir: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Será que a gente não confia que essa palavra pode trazer tudo isso para as nossas vidas? E ao invés disso a gente: não, peraí, né, até que está bom, né, a palavra de Deus está muito bom até aí, mas, né, para mim confiar nas coisas que está escrita, aí já é diferente. Então, não basta só a gente ouvir, nós temos que também praticar o que a palavra diz. Então, não foi mediante prata ou ouro, posses ou vestes
vestes de seda, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Cristo. Veja que Jesus, ele tem tudo, ele é o dono desse mundo, mas ele precisava fazer algo diferente para que eu e você pudéssemos ter acesso ao reino dos céus. E ele veio não para comprar, não para pagar em espécie, em prata, em ouro. Não, ele veio e pagou com o sangue ali naquela cruz. O sangue derramado ali naquela cruz. E muitas vezes nós estamos buscando, esse resgate, buscando, ir para perto de Jesus de forma através de ouro e prata. E não é assim, não é dessa maneira. Assim, rico é quem é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Não rejeite um pobre, porque quando Cristo era rico, se tornou pobre e desceu dos céus, veio aqui por amor à minha vida e à sua vida. Amém? Então, para encerrar, ele se tornou pobre por você, para que por sua pobreza pudesse torná-lo rico. Veja que nós estávamos em uma condição de pecado, no erro, na falha, lá no mundo, mas Jesus nos chamou. Eu não sei qual é a sua história com Jesus. Eu não sei se você nasceu já no berço evangélico, mas se você, assim como eu, teve uma presença, esteve em um momento a qual a presença de Jesus te resgatou, é necessário que a gente volte a lembrar dessas coisas. E assim, entenda que quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, Jesus nos resgatou e nos fez ricos, ricos da sua presença, ricos da sua graça, ricos da sua misericórdia. E hoje Ele quer nos direcionar, nos mostrar o caminho a qual nós devemos trilhar, e assim sermos mais fortes na sua presença. Amém?